Olá pessoas, hoje nós estamos aqui para atualizar o meu diário, o journal, chame como quiser, esse caderninho aqui onde eu registro várias coisas, não só o meu dia a dia como um diário qualquer. Então, eu fiquei devendo coisas para vocês no vídeo anterior, e uma delas foi o Vision Board desse ano. Quem me acompanhou no vlogão, foi no vlogão de férias? Não, foi no vídeo de reset do ano, me viu fazendo o Vision Board, escolhendo essas imagens de acordo com as coisas que eu quero que aconteçam nesse ano. Mas eu ainda não tinha passado isso pro físico, né? Eu fiz uma coisa digital, eu coloquei no plano de fundo do meu notebook, que é algo que eu uso todos os dias, né? Uma colagem com essas imagens, mas eu queria também ter no físico. Então eu imprimi todas elas e eu recortei as bordinhas arredondadas para parecer o Pinterest. O Pinterest é a minha rede social favorita de longe, então eu achei que seria uma estética legal, sem falar que fica bonitinho, organizadinho, enfim, acho que tem muito a ver com esse caderno. Então eu fui arrumando as imagens aí na página, recortando às vezes partes a mais quando eu achava necessário, e o título eu fiz nessa letra bem desconstruída, meio festival, assim, me lembra muito festival de música, essa letra, porque eu descobri que eu sei fazer isso. Não foi algo que eu super estudei, que eu super peguei, não, e como é que faz, não sei o que, eu só descobri que eu sei fazer durante uma aula aleatoríssima da faculdade. Então, coloquei aí, né, minhas fotinhos, e vocês podem ter uma ideia do que eu espero para esse ano. Ok que esse vídeo aqui já tá saindo quase na metade do ano, mas acreditem, tem mais tempo que eu fiz isso, tá bom? Tem pelo menos um mês aí que eu fiz isso, e as imagens, né, e as ideias em si do Vision Board já estão escolhidas desde janeiro. Não foi proposital quando eu escolhi as imagens, tem essa paleta de cor mais rosinha, mas eu fui olhar a pasta depois e tava, a pasta do Pinterest, né, e tava completamente assim, tudo rosinha e lindo. Então, pra complementar, eu coloquei umas washi tapes nos espaços que eu achei que estavam ficando muito vazios e recortei elas também arredondadas como se fossem outras imagens do Pinterest, pra fazer aí, compor essa página e ficar bonito. Assim como para o Vision Board, eu separei uma página para colocar as flores que eu vou ganhando, né, no decorrer do ano. Então, eu já tinha algumas florzinhas que eu já tinha ganhado antes de ter esse caderno para registrar. Inclusive, eu ganhei um buquê assim que eu comprei esse caderno, porque eu tinha falado pro meu namorado pra não me dar tantas flores até eu ter onde colocá-las, né? Porque até senão elas só iam se perder por aí. E assim que eu falei pra ele que eu comprei o caderno, na próxima vez que eu encontrei ele me deu um buquê inteiro. Então assim, foi lindo. E eu decidi deixar uma página apenas para o buquê e a página do lado para essas florzinhas pequenininhas. E eu continuo usando essa página das florzinhas pequenininhas porque, óbvio, eram poucas, né? Então sobrou bastante espaço. Então eu continuo usando elas para quando ele me dá alguma flor, mas eu acabo não registrando no momento, e aí por algum motivo, tipo assim, eu esqueço a data, alguma coisa assim, e então ela fica aí junto com outras flores, porque, querendo ou não, ela acaba fazendo parte, né, da minha coleção. Então isso que vocês estão vendo aí do lado esquerdo é a única coisa que tem também, né? Eu ainda não fiz outra página, mas enfim, é um resumo do buquê. As flores secas perderam bastante a cor. Essa flor maior aí, ela era muito bonita. Ela era branca com umas partes rosa bem escuro e acabou amarelando no processo de secagem, mas enfim, né? Agora eu pego essa parte aí de trás. Eu adorei que esse caderno tem um bolsinho. Obrigada, dona Quimera, o vulgo Beatriz Paludeto, por isso. E eu já tinha guardado ali a minha lista de coisas pra fazer nas férias, pra vocês verem o quanto há quanto tempo esse vídeo tá guardado, porque as minhas férias já acabaram e quando eu fiz isso ainda era começo das férias.
Então, eu tinha feito essa lista em outro papel, já pensando em aproveitá-lo numa colagem. E as bordas, que também é o que cola, né, essa folha na folha do caderno em si, eu fiz com washi tapes e depois eu só fui decorando, né? Eu dei acabamento tirando as partes roxas de cima do preto de baixo com o estilete, só cortei um pedacinho da fita. E não enchi de adesivo, eu pensei em lotar de adesivo, mas eu achei que já tava ficando coisa demais, porque essa washi tape preta, ela é bem decorada, aí tem os planetinhas da própria folha, talvez uma folha lisa mudasse bastante a minha percepção dessa página. Mas agora sim, indo para a capa de abril, pois é, né, gente? Neste momento, já estamos em maio, mas eu fiz esse vídeo em abril, né? Ele era pra ter saído antes, mas eu acabei mudando o cronograma, por isso que ele tá saindo agora. E ainda assim eu acho que é algo que pode servir de inspiração pra vocês, por isso que ele tá aqui, mesmo que atrasado no conteúdo dele. E o que eu estou fazendo nesse momento? Eu peguei esse papel que eu recebi junto com a minha encomenda quando eu comprei coisas na loja da Luloca. A Luloca é uma artista que vende cartaz de adesivos, post-it, ecobag, mousepad, várias coisas nessa vibe com a arte dela. Então eu comprei coisas na lojinha dela muitos anos atrás e eu guardei esse papel porque eu achei lindo, era tipo um papel de seda que fazia parte da embalagem. Então eu medi ele do tamanho da folha e fui recortando como se fosse uma moldura, só que mantendo os elementos inteiros, né, bonitos, importantes, pra a gente criar um climinha nessa página. E aí, esse pedaço que tá na minha mão agora é a parte que saiu do meio dessa janela e eu recortei mais alguns pedaços dele que tem elementos importantes, bonitos, que estão na outra página, né, pra fazer os entremeios, fazer como se fossem as bordas da página da direita. Eu sei que o enquadramento tá bem ruim, gente, mas eu não vi na hora que eu gravei. Inclusive, esse vídeo acabou ficando com alguns enquadramentos bem questionáveis. Mas, enfim, é o que eu tenho aqui pra vocês. Eu achei que vocês iam gostar de ver o processo, de qualquer maneira. Depois eu peguei outra parte desse mesmo meio aí do papel, que tinha apenas bolinhas ali, pontinhos, e coloquei no canto pra fechar. Aí eu voltei pra página da moldura e escrevi com caneta gel, glitter, rosa, deixando um meio termo entre letras mais retas e mais redondas, né? Aí eu copiei alguns dos elementos com caneta esferográfica mesmo colorida pra compor a página e não ficar tão vazio, e fiz isso na página da direita também. O que eu amei foi fazer essas nuvens, gente. Eu acho que ficaram lindas, lindas, lindas. E a minha página de maio já tá pronta porque eu dei uma oficina de colagem na minha faculdade e eu fiz ela durante a oficina. Mas, então, a gente tem mais duas listas para colocar nesse diário, que são a minha lista de futuros projetos e a minha lista de prioridades de compra. Porque, né, se você acompanha essas galáxias, vocês sabem que recentemente eu consegui um estágio, então agora eu consigo comprar mais coisas que eu quero com meu próprio dinheiro e tal, e eu quero deixar tudo organizadinho pra eu saber, né, ter aqui quais são as coisas mais importantes e as coisas que eu mais quero também realizar com esse dinheiro. Óbvio que sim, estou fazendo uma reserva de emergência, estou economizando tudo, tá tudo bem, tá? Calme-se. Mas eu também quero usar esse dinheiro pra fazer coisas que eu quero fazer, né, neste momento e não no futuro. Enfim, eu recortei essa folha do bloco de lista de tarefas, as duas listinhas. Esse papel da esquerda, ele é pontilhado e o da direita tem as caixinhas, né, pra você marcar quando a atividade é concluída. Eu tenho essa lista de tarefas que fica ali no meu quadro pendurado, com as próximas coisas que eu quero fazer, às vezes com tarefas da semana, enfim. Aí eu fui decorando com alguns adesivos, e esse adesivo que tá aí na esquerda embaixo, que é todo brilhoso, é um adesivo de castelo animado que eu sou, assim, apaixonada. Eu queria muito a oportunidade de usá-lo. E aí eu vi ele na hora que eu estava procurando alguma coisa pra compor. Eu falei, é isso, esse é o momento. Sabe, eu nem tinha pensado nele ainda. Enfim, aí eu escrevi com a mesma caneta rosa o título da lista, né, futuros projetos.
E vim com a caneta dourada fazendo um efeito de sombra ali no papel da lista. Eu vou mostrar com mais detalhes isso na outra, tá bom? E eu fui fazendo esse processo de tentar encher essa página sem deixar ela lotada. Então aí vocês conseguem ver um pouco melhor a sombra projetada, né? Que é basicamente você puxar linhas paralelas ao bloco que você quer projetar, né? E fazer aí nessa eu já fiz ela listradinha, que eu achei que ficou bonito. E ali em cima tem o título de futuras compras, né? E eu ainda tava achando essa página um pouco vazia. Então eu comecei a procurar outras coisas que pudessem compor, tipo essa Kiki. Eu achei que a Kiki foi um toque, assim, super bonitinho, especial, até porque a gente tem um lado rosa, um lado azul, e como ela tá de roxo, equilibra. E eu usei mais um pedaço da lista. E esse adesivo de gato vermelho, que eu não sei se combinou tanto com o resto todo. E pra, né, terminar bem esse vídeo e ter mais uma pagininha aqui pra vocês, eu quis fazer, já deixar pronto, assim, uma página que é onde eu só vou escrever mesmo o meu dia, né, já que é um diário também. Então, eu coloquei esse adesivo da Melanie Martinez, um washi tape, pra ficar bonitinho. Não tem nenhuma função além disso, apenas é porque se eu vejo que... Eu reparei que se eu deixo pra fazer isso no momento de escrever, eu só não faço. Então, eu decidi já fazer uma pagininha ali, não custava nada, eu já tava mexendo nessas coisas. E eu gosto muito quando eu consigo esse fluxo, né? Eu testei alguns papéis ali pra parte superior da esquerda, não gostei tanto do verde que eu tinha colocado inicialmente, apesar de fazer sentido com a roupa da Melanie, mas enfim. Coloquei meus adesivos aí da Kurami, essa cartela tá quase acabando e eu já estou triste, tá? Deixei decoradinho, bonitinho. Depois eu vim com a caneta roxa fazendo mais alguns detalhes que vocês sabem que eu amo desenhar brilhinhos em absolutamente tudo que for possível. Então vamos, pessoas, ver o que saiu desse caderninho no final das contas. Pois bem, gente... Então essa capinha, né, vocês já conhecem, a gente tem aqui as primeiras páginas, eu dei uma pequena atualizada nessa página aqui apenas, ok? Então a gente tem o vision board do jeito que ficou, eu gostei muito dessa página, gente, eu fiquei apaixonada por ela. E aqui a gente tem a pagininha das flores que eu só completei com um textinho de quando eu ganhei esse buquê aqui. E mais algumas flores também. Então, a nossa pagininha das férias tá assim, tem algumas coisinhas marcadas, outras não, enfim, eu espero algum dia conseguir completar tudo que tá aqui. E vamos pra abertura de abril, né, que tem aqui, gente, eu sei que o quadramento ficou horroroso, mas eu aqui em cima coloquei a parte de metas, né, as coisas que eu quero fazer durante o mês, aqui os números das minhas redes sociais, que vocês sabem que eu acompanho todo começo de mês, e aqui as coisinhas pra comprar. Então... Temos mais flores espalhadas por esse caderno praticamente inteiro. A capa de abril, como eu falei pra vocês, de maio, como eu falei pra vocês, inclusive eu tenho que preencher aqui, né? Hoje já é dia 2. E a parte de projetos e compras, como eu disse, eu não gostei tanto dessa página, mas enfim, né? É o que foi o que saiu, né, daqui. Nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente quer. E por último, a nossa pagininha que eu finalmente usei um dos adesivos da Melanie que eu fiz para um trabalho de faculdade. Esse adesivinho. E pretendo escrever nela em breve. Então, pessoas, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido, se inspirado com tudo que eu fiz aqui. E é meio um diário, é meio um journal. Não é de maneira nenhuma um bullet. Mas, enfim, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!